Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria compartilhar com vocês todos os meus medos e anseios de quando eu fiquei noiva, né? Dessa época, assim, eu gosto de sempre contar pra vocês tudo que eu passei nesse processo, bem preto no branco mesmo, pra ser bem transparente, para que vocês se identifiquem de alguma forma e para também você veja, né, sei lá, o vídeo lá do meu casamento e veja que não são tudo apenas flores, né? Foi lindo o dia, foi tudo perfeito. E hoje eu não quero falar especificamente do dia do casamento, eu quero falar sobre a vida de casada, como no geral, né? Então, assim que eu noivei, eu fiquei assim, eu tive muitas crenças limitantes sobre as minhas capacidades de cozinhar, de diversas coisas, e eu ouvi muitas coisas também ao meu redor. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Eu vejo poucos youtubers desse nicho contando sobre isso, falando sobre esse momento, né? Que eu acho bem raro de não acontecer com alguma noivinha que tá casando, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu queria compartilhar minha experiência mais uma vez com vocês, tá bom? Antes da gente ir para esse vídeo, se inscreve nesse canal, gente. 95% das pessoas que assistem meus vídeos, que comentam, engajam por aqui, não são inscritas. Então, se você tá gostando desse conteúdo, nada mais justo que você se inscrever e apoiar esse canal a crescer, tá bom? Então, se inscreve aqui. Bora pro vídeo. Meu primeiro medo de quando eu noivei e tava chegando, assim, a época do casamento, foi de não saber cozinhar. Ou então o medo de fazer muita coisa errada, de jogar muita comida fora e tudo. E só para explicar para vocês um pouco do contexto, em casa eu nunca cozinhei, porque a minha mãe preferia que eu lavasse vasilha, que eu limpasse a casa, e ela preferia lavar roupa, fazer comida, ela preferia fazer algumas coisas do jeito dela. Então, eu não sabia, gente, fazer arroz, feijão, macarrão, coisas básicas, eu não sabia fazer. Então, assim, não foi por falta de empenho também, porque eu fiz um curso bem básico de saber fazer essas coisas mesmo, bem básicas. No YouTube mesmo, eu procurei, sei lá, curso de culinária básica pra sobreviver, alguma coisa assim. Eu assisti por um tempo, né, era um módulo com diversos vídeos, eu assisti muitas coisas, isso me ajudou um pouco, mas ver e praticar são coisas completamente diferentes. Então, quando eu casei, que eu comecei a ver de novo e começar a fazer, né? Porque assim, as coisas foram acontecendo automaticamente. Eu tinha muito medo de fazer muita comida ruim, de não dar certo, de não saber fazer e tudo. E, gente, acho que esse era um dos meus maiores medos no casamento. Só que na realidade foi tudo muito automático. Hoje eu não posso falar que eu sou uma chefe de culinária expert, mas sei fazer aqui o básico, o que eu não sabia fazer antes. Então nós já comemos muitas comidinhas gostosas. O que eu tô aprendendo a fazer ainda é temperar, né? Eu tô ainda equilibrando os temperos. Algumas coisas saíram um pouco mais salgadas, então agora eu tô diminuindo os temperos pra tentar chegar no equilíbrio. Mas assim, tá saindo tudo muito saboroso, muito gostoso. Eu tenho pouco tempo de casada, né? Com, assim, uns 3, 4 meses eu já tava conseguindo fazer muita coisa. Cozinhar feijão na panela de pressão, gente, eu tinha pavor, eu tenho ainda um medo de panela de pressão. Eu uso com todo o cuidado do mundo, mas também não é um bicho de 7 cabeças que eu pensava que fosse. Eu só tento manter uma linha tênue, assim, de confiança e medo para também não ficar muito segura e fazer caca, né? Tudo o que eu tinha medo antes de fazer, sei lá, de cozinhar feijão, por exemplo, que era uma coisa que eu tinha muito medo, eu faço hoje e é bem tranquilo, dá tudo certo. Essa questão de cozinhar, ela foi bem automática mesmo. Eu precisava, sei lá, fazer um arroz ou feijão, eu ia no YouTube, via e fazia, via e fazia. E aí, ao longo do tempo, você vai decorando, né, já. Não precisa você ficar vendo sempre. Mas até eu decorar tudo, eu vi, assim, umas 2, 3 vezes e depois foi bem prático. Outra coisa que dificultou muito minha vida também, por não saber cozinhar, foi quando eu fui montar meu enxoval. Eu fiz ele praticamente sozinha, né? E muitas coisas que tinha eu nem sabia pra que usava. Hoje eu não tenho coisas aqui que eu preciso, que eu realmente precisava, que eu poderia ter comprado na época do enxoval e não comprei. Também teve coisas que eu comprei que eu nunca usei. Eu até quero fazer um vídeo aqui sobre coisas que eu me arrependi do meu enxoval, porque realmente eu não sabia cozinhar e na emoção também, né? Que você tá casando, você tá mudando de vida, você faz tudo na emoção. Então, essa questão de não saber cozinhar, não saber o que fazer com os utensílios,
me trouxe um pouco de dificuldade para fazer até o meu enxoval. Outra coisa, gente, foi um medo de não conseguir deixar a casa sempre organizada, sempre arrumada. No início do casamento, do nosso casamento, eu fiquei um pouco neurótica. Então, no início, eu tentava manter a casa sempre muito arrumada e cobrava muito do William. Se qualquer copo ficasse fora da pia, ou se qualquer copo, se ele colocasse lá e não lavasse, ou se ele não lavasse banheiro, ou se não fizesse aquilo, roupa fora do cesto. Eu fiquei muito neurótica com isso e a gente brigava muito por conta de adaptação, por conta de convivência, sabe? As nossas brigas nunca eram por relacionamento nem nada do tipo, era sempre por convivência. Então, tudo que ele fazia eu reclamava, o jeito que ele cortava um frango, ele começou a me cobrar do tanto que eu cobrava ele e o casamento ficou caótico. No início, a nossa fase de adaptação foi bem complicada, porque, por exemplo, ele lavava vasilha e deixava espuma na pia, né? E eu já não faço isso. E assim, eu cobrava muitas coisas, até eu entender que ele tem o jeito dele de fazer as coisas, eu tenho o meu jeito. E depois que, assim, no 4º mês de casamento, a gente sentou, terceiro mês, assim, mais ou menos, a gente sentou e conversou. Olha, a gente vai acabar se engolindo. A gente precisa encontrar um eixo, um equilíbrio para que os dois consigam conviver em paz. E então, o que que a gente combinou? Se eu ver uma blusa fora do lugar, e se estiver me incomodando, eu vou lá e vou guardar. Ele também vai fazer a mesma coisa. Então, gente, depois disso, o nosso casamento mudou da água pro vinho. Eu não cobro mais o William, ele chega e ele faz, simples. Hoje eu faço mais as coisas porque eu trabalho em home office, só 4 horinhas por dia. Então, eu tenho mais disponibilidade, eu fico mais aqui sozinha. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, eu gosto que as coisas estejam limpas e feitas do meu jeito. Eu gosto que ele faça também para que ele dê valor quando ele chegar e ver a casa toda arrumadinha, para que ele dê valor também de que não é fácil. Serviço de casa é um serviço muito ingrato. Então, você acabou de lavar a vasilha, daqui 3 minutos vai ter um copo de novo sujo para você lavar. E antes, eu era neurótica porque eu não conseguia ver as coisas fora do lugar. E é impossível, é completamente impossível uma casa estar completamente perfeita o tempo inteiro, porque não tem como, se tem pessoas vivendo dentro dessa casa, vai ter uma blusa fora do lugar, vai ter um copo pra lavar, vai ter alguma coisa pra fazer. Por isso que eu até falo que serviço de casa é muito ingrato, e hoje, depois que eu aprendi isso, o nosso casamento mudou, assim, da água pro vinho. Graças a Deus a gente tem conseguido conversar de uma forma compreensiva, porque foi algo que eu até falei lá no meu Instagram, numa caixinha de perguntas. Meu Instagram está aqui, Amendes Mercês. Sigam lá, porque eu sempre tô por lá em tempo real. Mas, enfim, eu coloquei numa caixinha de perguntas, eu respondi numa caixinha de perguntas lá, né? As nossas dificuldades do início do casamento e tudo, que eu pensava que a base do casamento é o diálogo. Só que na verdade não, a base do casamento é a compreensão. A gente precisa dialogar, com certeza, mas se não tiver compreensão, empatia um com o outro, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, fica nadando, cada um para um lugar, cabo de aço, né? Cada um puxando por um lado, e aí só todo mundo vai cansar suas forças, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Então, é importante ter essa compreensão sobre casamento, sobre viver juntos, porque não é fácil e nossa adaptação foi bem complicada. Mas hoje a gente já conseguiu se adequar um ao outro, a gente vive muito em paz, muito bem, assim, e tudo que tá me incomodando, assim, que eu, né, claro, a maioria das coisas eu que faço, eu pego e faço, e aí quando tem alguma vasilha pra lavar, alguma coisa, ele vê ali, ele pega e lava e tudo. Então, é assim que tá funcionando aqui em casa agora. E a última coisa, gente, que eu queria compartilhar com vocês sobre os meus medos e anseios, né, foi ter zero conhecimento de coisas de vida mesmo. Por exemplo, como eu nunca fiz comida, não tenho muito conhecimento sobre, não tinha muito conhecimento sobre isso, a gente perdeu muita comida, gente. A gente perdeu, assim, muita coisa no início, porque a gente comprava muito mais do que a gente consumia. Carne era uma coisa assim absurda. A gente perdeu tanta carne no início, dava dó, assim, porque a gente jogava quilos de carne fora. Porque a nossa geladeira, ela é muito potente mesmo. E o freezer, ele, tipo, ela toda no mínimo, ela é muito potente. Eu deixava as carnes pra descongelar na pia, saía e ficava o dia inteiro fora. E aí eu voltava à noite, a carne já estava estragada.
Porque a minha mãe faz isso na casa dela, só que lá não bate sol. Aqui bate sol o dia inteiro, então a carne estragava por isso. E aí eu comecei a colocar na geladeira, pra ele descongelar na geladeira. Só que como a geladeira é muito potente, não descongelava. Eu colocava no micro-ondas, só que eu também não sabia usar a função correta do micro-ondas. São coisas tão simples, gente, que, assim, foi muito bobo, né? Por exemplo, no micro-ondas tem a função de esquentar, normal, e a função de descongelar. Essa é a função correta para descongelar, é uma coisa óbvia, só que eu não sabia disso. Então eu descongelava as coisas na função normal do micro-ondas, e isso ia passando a carne, ela ia ficando meio passada, estragada, assim, esquisita. Porque de tanto congelar, descongelar, congelar, descongelar, congelar, descongelar, vai passando por esses processos, não vai ficando muito boa no final, né? Aí eu conversando com uma dona de casa, amiga minha mais experiente, ela falou, não, você tem que usar a função descongelar, essa função é a correta para você fazer isso. E aí, depois que eu descobri essa função, minha vida mudou. A gente nunca mais perdeu carne aqui, graças a Deus. Mas foram coisas muito simples, gente, que eu olho pra trás e falo assim, gente, são coisas tão bobas, mas a gente não sabe, a gente peca pela ignorância, né? Então, a gente perdeu bastante comida no início, tanto que hoje nós não fazemos mais compra do mês. Só tem um vídeo de compra do mês aqui no canal, porque a gente não faz mais compra do mês. Porque de tanto perder tanta comida. Então, se a gente tá querendo fazer alguma coisa, vai no supermercado, compra, bem fácil. A gente tá preferindo fazer assim do que de fato fazer uma compra pra não ficar perdendo as coisas, né? Então, é isso, gente, que eu queria contar pra vocês. Esses foram os meus maiores medos que me deixaram muito insegura no início, mas assim, eu tento compartilhar aqui também para que você não erre da mesma forma que eu errei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui se você é uma recém-casada, comente os seus erros, o que já aconteceu com você. Se você tem conhecimentos também e outras experiências para compartilhar, vamos trocar figurinhas aqui nos comentários, que eu vou adorar saber sua experiência, o que você passou, o que tá passando, né? Então é isso, não deixe de se inscrever nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com suas amigas noivinhas. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo, obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau!